Ele entra em uma escola e acaba levando a garota anjo pra casa. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Em fevereiro, onde colegas de turma comentam que um aluno transferido chega hoje ao colégio. Assim, o diretor convoca Masato para a sala de aula. E com lágrimas nos olhos ele vê as caras de espanto da turma ao avistarem um novo rapaz que, apesar de ter 16 anos, parece uma espécie de Freeza do Dragon Ball que trabalha na logística de um almoxarifado há 25 anos. Sabendo da deficiência do novo estudante, o diretor justifica que ele não gostava de ter a cabeça raspada. Em seguida, ele pede para Masato se apresentar. Ele desabafa que seus últimos dias não têm sido muito fáceis. Porém, nesse instante, o diretor vê uma etiqueta saindo da cabeça do rapaz e puxa sem pensar, fazendo uma peruca cair no chão. Assim o verdadeiro Masato dá as caras, como se nada tivesse acontecido, enquanto o diretor cobra o vacilo pelo garoto ter passado a perna nele. Porém, logo os ânimos se acalmam e o responsável pelo colégio pede para a classe tratar bem seu novo colega de turma. Masato caminha até a cadeira enquanto tem certeza absoluta que ninguém suspeita da sua verdadeira identidade. E nesse meio, ele se encanta com a fofura de uma garota ao fundo, jamais imaginando que uma humana podia ser tão linda. Como resposta pelos olhares de admiração, a garota devolve um leve sorriso, fazendo Masato despertar a emoção agridoce da paixão em seu peito. Horas depois, o moleque ainda tá transtornado e, sem tirar o olho da sua amada, ele imagina o quanto sua vida seria perfeita se ele tivesse ao lado dele uma criatura tão inocente e amável. E ele vai além, fantasiando na sua cabeça momentos juntos com sua querida, como uma jogatina na calada da noite onde ela finalmente se sente pronta para outras coisas. Essas fantasias despertam emoções intensas no jovem e, nesse instante, outro rapaz se aproxima da pretendente, chamando ela pelo nome de Lily e comentando da brisa gostosa nesse início de primavera. Lily usa sua habilidade Espantagado, rebatendo todas as investidas do pobre rapaz, e é presenciando essa humilhação que Yuga Tanigawa se apresenta ao aluno novo e pede desculpas pelo transtorno que o jovem gado está causando. Então ele explica que o rapaz emocionado ali se chama Hirota. E falando no diabo, Hirota se junta ao grupo comentando que foi chutado de novo. E todos vão juntos pro corredor para colocar a conversa em dia. Lá fora, Hirota comenta sobre como a apresentação do Masato assustou um pouco a turma, mas que tudo que ele quiser saber é só perguntar. Aproveitando a deixa, Masato pergunta quem é aquela mocinha loira ali no fundo da sala. Hirota conta que é a Liliaman e que ela se transferiu para esse colégio pouco antes do Masato. Ela é uma japonesa mestiça e uma Kikou Shiju, que são japoneses que sempre estudaram fora do país até voltar. Com o passar do tempo, o protagonista está voltando para casa, até que o destino faz os dois se esbarrarem numa esquina qualquer. A garota saiu de um beco obscuro, dizendo que tinha se perdido, e deu de cara com Masato. Ele percebe que essa é uma ótima oportunidade para trocar a primeira ideia com ela. Então, fritando o cérebro para pensar no que dizer, ele dá um oi e avisa que seu nome é Masato. Logo, ele se xinga por dentro, já que é óbvio que a garota já sabe disso. Mas ela acha graça na atitude do rapaz e também se apresenta, estendendo a mão para ele. Durante o cumprimento, Masato repara que Lily estava com a manga rasgada, e ao mencionar isso com ela, a menina fica extremamente desconfortável e tenta fugir do assunto. Até que ressalta que o fato de terem se encontrado desse jeito foi coisa do destino, e só aquele chazinho maneiro poderia celebrar esse evento à altura. As doces palavras da sua amada atingem seu coração com força, mas ele mantém o foco e aceita o convite com uma pose de experiente. Logo, os dois estão caminhando juntos. Nisso, a garota se distrai e acaba atravessando a rua sem olhar direito, até que um caminhão passa em disparada e ameaça atropelá-la. Ao tentar salvar Lily, os olhos de Masato se moldam numa expressão demoníaca. Ele barra o caminhão com a força dos seus músculos e Lily fica assustada com as marcas no rosto de Masato. Porém, de forma inexplicável, ela deixa escapar um breve sorriso. Lily puxa o amigo pelo braço e o leva para longe. Em uma praça no fim da tarde, ele diz que a dor no seu ombro já foi embora, e Lily pede desculpas por ter causado essa confusão toda. Como o garoto responde que ela não precisava se preocupar com isso, Lily sente confiança para perguntar quem Masato realmente é. Afinal, ele parou um caminhão com um ombro, além de suas orelhas, e olhos não serem exatamente humanos. Na hora, Masato entra no inferno astral por ter pisado na bola e revelado sua identidade tão cedo. Mas, como a garota não parecia estar reagindo mal à possibilidade dele não ser humano, ele decide que talvez consiga contar um segredo ou outro. Então, ele transforma parte do seu corpo e assume ser um demônio que acabou parando no mundo dos humanos porque o inferno está perdendo uma guerra contra os anjos. Para tentar reverter a situação, o superior de Masato decidiu nomear um líder carismático para motivar as forças do inferno.
e Massaty é o responsável por tentar encontrar esse líder, mas gostaria que Lily o ajudasse nessa missão, descendo para o inferno de vez em quando para acompanhar essa busca. Então, por mais que Lily esteja um pouco assustada por saber que demônios existem de verdade, ela viu que Massaty, mesmo sendo um deles, poderia ser gentil ao ponto de salvar a vida dela. Ainda assim, ela não sabe como poderia ajudar, já que não tem nada de especial e talvez o povo do outro lado fique com raiva dela por algum motivo. Massaty tenta convencer a garota de que não tem nada a ver, que ninguém poderia ficar com raiva de alguém tão amável como ela. Mas, nesse momento, Lily justifica seu raciocínio ao prender o garoto com uma corrente mágica, imobilizando-o. Espantado com aquilo, ele pergunta quem essa garota realmente é. E depois de debochar do fato de o rapaz ter achado que poderia seduzi-la, Lily solta suas asas e revela ser uma serva do céu, ou seja, um anjo. Logo, ela continua ironizando o demônio, explanando o quanto ele foi bobo em convidar uma inimiga para o inferno. Sem nem perceber, Massaty tenta se soltar das correntes, mas o anjo manda o garoto esquecer, já que essas correntes foram manifestadas por ela, e poucos anjos têm o talento que ela tem de criar objetos tão resistentes quanto ela. Como está nervosa por ter enfrentado 2 demônios em um único dia, ela resolve cutucar o olho do garoto com o dedo como forma de tortura. Ele não entende o motivo de ela ter mencionado 2 demônios, então ela explica que aquele rasgo na manga foi feito pelo demônio que ela estava derrotando no beco antes de encontrar Massaty. Lily baixou a guarda por achar que o inimigo não seria capaz de encostar nela. Ele arranca as correntes e se prepara para ensinar Lily a não subestimar os demônios. Apesar de demonstrar força ao se libertar, as investidas de Massaty não pareciam suficientes para atingir Lily, já que o anjo conseguia se esquivar de todos os ataques sem muito esforço. Por fim, ainda sem suar um pingo, ela derrota o inimigo mais uma vez, mas reconhece que Massaty está um nível acima dos demônios comuns que eliminou antes. Por isso, será uma pena exorcizar alguém como ele. A partir disso, Massaty percebe que não tem saída. E assim que Lily invoca uma força mágica gigantesca, ela pergunta ao demônio se ele prefere ser apagado agora ou contar os planos do inferno e sair dali vivo. Como o garoto não acredita que o anjo vai poupar sua vida, ela ergue a força mágica para exorcizá-lo. Mas, quando ele abre os olhos novamente, Lily tinha mudado de ideia. Ao invés de acabar com o demônio ali mesmo, ela decide manter o capiroto sob sua supervisão e obrigá-lo a colaborar com o trabalho dela. Se ele aceitar, ganha um chá especial feito por ela. Massaty ainda resiste e pergunta por qual motivo a garota quer mantê-lo como capacho. Então, ela volta a usar seu charme e responde que é tudo para manter os dois juntinhos. Mas, deixando as piadas de lado, explica que vai precisar dele para conseguir o que quer. Antes de soltá-lo, Lily mostra que o papo da coleira não era mentira. Ela tenta colocar o acessório no pescoço do demônio, mas ele resiste como um pincher raivoso, implorando por piedade. Lily deixa claro que não tem esse negócio de misericórdia. Então, ela envolve o acessório em volta do pescoço de Massaty e passa a fivela pelo buraquinho, deixando o demônio num limbo estranho entre o pavor e a satisfação. Enfim, Massaty estava sob o controle do anjo e não poderia retornar ao inferno enquanto estivesse sob o efeito da coleira. Assim sendo, ela explica que a função de Massaty com essa coleira será caçar outros demônios, o que revolta o garoto por ter que perseguir seres da mesma espécie que ele. Lily ironiza os demônios por não terem um senso de camaradagem, mas Massaty rebate, explicando que eles têm uma sociedade com suas próprias regras e nem todos traem aqueles que tanto fizeram por eles. O anjo avisa que só ela pode removê-la. Além disso, informa que o acessório reprime os poderes demoníacos de Massaty. Portanto, se o demônio se recusar a colaborar, ela pode puni-lo da forma que quiser. Usando esse controle sobre o corpo de Massaty, Lily faz o demônio atuar de forma ridícula, pedindo perdão pela demora em compreender as exigências dela. Por dentro, Massaty está queimando de ódio, mas isso não impede seu corpo de se curvar para a garota e ainda buscar água para matar sua sede. Lily estava usando o garoto como servo e, talvez se sentindo mal por estar sendo tratada como uma rainha, resolve oferecer alguma retribuição para o demônio. Ela pergunta se ele deseja algo. Prontamente, o garoto se abaixa na posição quadrúpede e diz o quanto seu corpo está dolorido com toda essa serventia. Lily pergunta se ele está querendo uma massagem e não sabe pedir, mas Massaty responde que só uma pisada do pé dela já seria mais do que suficiente. Mais tarde naquele dia, Massaty estava exausto pelo longo dia e se jogou na cama, refletindo sobre como o primeiro dia de aula foi um desastre completo graças àquele anjo insuportável e à maldita coleira. No entanto, ao pensar nela, Massaty percebeu que o acessório havia simplesmente desaparecido. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, Lily Amani começou a enviar uma enxurrada de áudios de voz, recitando um rap sobre como ele poderia até ter saído da coleira, mas a coleira nunca sairia dele. Para piorar, a coleira deixou uma marca permanente no pescoço dele, algo que o fazia querer se esconder do mundo. Usar a piscina em paz agora era só um sonho perdido. Enquanto isso, Lily estava em contato com alguém, relatando que havia encontrado um demônio do tipo fera,
que claro já foi devidamente exorcizado. Garantindo que estava sendo cuidadosa, como de costume, ela encerrou a conversa, desligou o computador e, enquanto admirava a lua, se vangloriou por ter descoberto um demônio valioso entre tantos outros insignificantes. Nesse momento, a história volta para um dia em que Masato Akutsu recebeu ordens de sua superiora para ser enviado à Terra dos Humanos. Como ele sabia, o inferno estava sofrendo ataques devastadores do céu. Mas, em vez de reagir à altura, parecia que os demônios haviam aceitado a derrota. Para destacar a urgência da missão, a superiora mostrou imagens perturbadoras. Uma foto nas redes sociais dos anjos, exibindo um deles humilhando um demônio. Um demônio foi obrigado a revelar seu histórico de navegação online. Essas cenas chocantes abalaram o coração de Masato, que se ajoelhou diante da crueldade dos anjos. E o pior é que isso parecia longe de terminar, já que os anjos estavam enviando cada vez mais emissários para a Terra. Até que um dia, enquanto assistia a um programa de TV chamado Marido Perdido, ele teve um estalo, a ideia perfeita para derrotar sua maior rival. No dia seguinte, Masato chega à escola com uma postura confiante e um visual cheio de estilo. Seus amigos rapidamente se aproximam, curiosos para entender o que estava acontecendo com ele. Hirota comenta que o queixo de Masato parecia ainda mais pontudo que no dia anterior, algo que chega a dar um desconforto só de olhar. Mesmo com o novo visual impressionante do demônio, Lily logo aparece, roubando ainda mais a atenção de todos. Antes de encarar a rival, Masato se lembra do plano que havia bolado ao assistir ao programa de TV. Após maratonar a série e devorar inúmeras revistas sobre moda e cuidados masculinos, ele aprendeu a maximizar seu charme para atrair Lily Amani e fazê-la ceder às suas vontades. No entanto, para sua surpresa, Lily estava usando a mesma tática que aprendera no mesmo programa de televisão. Com o cabelo perfeitamente estilizado, brilhante e bem hidratado, ela tenta lançar seu charme sobre Masato, mas ele não deixa barato e entra na disputa, competindo em aparência com o anjo, que fica impressionada com o brilho que o garoto irradiava. Com ambos tentando resistir à atração um pelo outro, o duelo inicial termina em empate. Mais tarde, durante a aula de matemática, Lily devolve uma borracha que estava no chão para Masato. Um simples toque entre suas mãos foi suficiente para reacender as faíscas e iniciar um novo embate pelo coração do outro. Masato consegue uma breve vantagem, mas Lily, sempre astuta, prevê o próximo movimento dele e acerta um golpe certeiro no corpo do demônio. O impacto o faz cair sobre sua cadeira, desnorteado. Lily não perde a oportunidade de se gabar, destacando que tem 12.000 anos de experiência a mais que ele. Mesmo assim, Masato não se dá por vencido e, de forma sutil, remove um fio de cabelo solto da cabeça de Lily. Com esse movimento, ele consegue evitar um golpe direto e revida com um soco preciso no estômago dela. A derrota parcial irrita Anjo e a tensão entre os dois deixa claro que essa guerra estava apenas começando. Poucas horas depois, Lily é encarregada de levar uma pilha de papéis até a sala dos professores. Como a pilha estava muito pesada, o professor sugere que ela peça ajuda a um colega. Aproveitando a situação, Lily tenta novamente jogar seu charme sobre Masato, puxando a manga dele de forma provocativa. Dessa vez, a troca de golpes se intensifica. Masato, exibindo os músculos do antebraço enquanto carrega a pilha, deixa Lily visivelmente desconcertada. Ele aproveita a distração para acertar um golpe que faz Lily perder o equilíbrio, mas a batalha continua acirrada. Os dois se mostram igualmente habilidosos, com ataques e contra-ataques que deixam claro que nenhum dos lados estava disposto a ceder. Dias se passam, e a rivalidade entre eles cresce cada vez mais. Durante um momento na sala, o professor chama Lily para resolver um problema no quadro. Após finalizar a questão, ela finge tropeçar e cai sobre o peito de Masato, deixando-o completamente desarmado. Aproveitando a brecha, Lily pede desculpas com um tom propositalmente exagerado, usando isso como abertura para atacar novamente. Os golpes dela quase garantem a vitória, mas o professor intervém antes que o confronto termine. Ele repreende ambos, dizendo que aquilo era uma sala de aula, não um ringue de flertes. Assim, o round acaba sem vencedores, mas o respeito mútuo pela força do outro cresce. Dias depois, Lily espera por Masato para um encontro. Ao sentir uma mão cutucando suas costas, ela se vira brava, pronta para reclamar, mas encontra dois estranhos com comportamentos peculiares. Eles dizem estar entediados e a convidam para uma volta. Lily, tentando despistá-los,
usa seu charme habitual para explicar que estava aguardando alguém. Encantados por sua fofura, os dois insistem em acompanhá-la até que Masato finalmente aparece. Ele os adverte a não insistirem demais, comparando Lily a uma lâmina delicada de microscópio com um tom poético que deixa os estranhos desconcertados. Impressionados com a presença marcante do garoto, os dois vão embora. Masato presenteia Lily com uma pelúcia de urso verde e comenta que atrasos são parte do charme de um herói. Mas Lily, sem paciência para suas provocações, acerta a cabeça dele com a pelúcia, esmagando-a como se fosse um purê. Com um sorriso irônico, ela ameaça transformá-lo em purê também, caso ele continuasse se achando. Enquanto caminhavam, Masato observa Lily como se fosse uma estátua grega, admirando o cuidado com que ela havia se arrumado. Sem graça, Lily o repreende por analisá-la demais, chamando-o de forma brincalhona. Nesse instante, a garota agarra Kutsu pelo colarinho e exige que ele jamais volte a tocar nesse assunto. Caso insista, seja na aula, no intervalo ou até no banheiro, ela promete que ele vai conhecer a fúria da coleira celestial e, quem sabe, acorde de manhã numa cena comprometedora com aquele professor careca de matemática. Depois de deixar o infeliz de joelhos com uma ameaça tão grotesca, ela vira as costas e sai falando sobre purificar demônios ao amanhecer, como se fosse dar um passeio, e isso faz Kutsu lembrar que colaborar com essa maluca é uma traição absurda, e se alguém descobrir, ele tá encrencado. Em seguida, Kutsu pergunta qual o próximo destino, e Lily aponta para um aviso de ataque canino na parede, dizendo que essa onda pode ter influência demoníaca. Como a prefeitura divulgou o mapa das ocorrências online, Lily já tem pistas para rastrear os culpados. Então o anjo pergunta até onde a Kutsu consegue sentir outro demônio. Ele responde que percebe os mais poderosos mesmo de longe, desde que eles não estejam escondendo a aura para não serem pegos. Ou seja, se for um fraco, eles terão que se aproximar. Por esse motivo, Lily comenta que talvez esse tal de Akutsu não sirva para muita coisa, deixando o garoto furioso com a provocação. Nesse momento, ele sente algo esquisito, mas prefere ficar calado. Lily, desconfiada, diz que não é esperta a ideia tentar enganá-la se for algo relevante. E Akutsu sabe disso. Logo depois, eles saem à caça de presenças malignas, mas Akutsu não detecta nenhum demônio. Horas mais tarde, a dupla faz uma pausa no trailer de comida. E Akutsu comenta que se ela continuar comendo daquele jeito, vai virar a bolinha Lily. Ela sacode o garoto, relembrando que ele não deveria tratar a salvadora da vida dele assim. Mas nesse exato momento, Akutsu sente uma energia sinistra. Lily acha que pode ser só desculpa para fugir da bronca, até que eles veem Kinsaku Hirota batendo a cabeça na parede, lamentando que a garota por quem ele suspira está em um encontro com outro. Antes que o coitado sofra uma lesão grave, a dupla o chama para conversar e explicam que não é bem o que parece. Ele se acalma depois de bater a testa 24 vezes no vidro. Lily diz que só estava mostrando a cidade pro Akutsu e Hirota diz que também poderia ter feito isso se tivesse sido convidado. Ele encoraja o amigo a ser menos retraído e chamar o pessoal para sair de vez em quando. Por fim, ele admite que ficou com uma pontinha de ciúmes dos dois na lanchonete, mas que isso não o faria surtar, até porque ele estava em um encontro com uma menina bem legal e só deu uma pausa para cumprimentar os colegas. E falando nela, Yuka Tanahashi entra na lanchonete já dando uma bronca básica em Hirota por deixá-la esperando do lado de fora. Para tentar aliviar o clima, ele apresenta os colegas para a namorada, mas assim que menciona o nome de Lily Amani, Yuka diz que é dessa baixinha que ele vive falando, e achava que ela ainda era do fundamental. Esse comentário provoca a fúria interna da Anja, mas Lily disfarça e diz que é um prazer conhecer Yuka. A garota apenas dá de ombros, mantendo a mesma indiferença quando Akutsu se apresenta. Lily então provoca, pedindo que Hirota explique quem é essa figura tão encantadora. Ele responde chamando Yuka de uma velha amiga, e no mesmo instante ela o corrige, afirmando ser sua namorada, deixando o rapaz desnorteado. Lily aproveita e solta que não é muito bacana da parte dele ter uma namorada e ficar dando em cima dela o tempo todo. Ao ouvir isso, Yuka surta e arrasta o namorado pra fora pela orelha, exigindo esclarecimentos. Akutsu não gostou da forma como Lily colocou lenha na fogueira, mas o anjo se sentiu vingado por causa da atitude arrogante da garota. Depois desse circo, Lily se cansa e avisa que já deu por hoje. Akutsu deve avisar se sentir algum demônio dando bobeira por aí, senão vai se arrepender. Assim que o anjo sai, uma aura maligna se manifesta na mesa, enquanto Akutsu reclama que a garota nem pagou sua parte do lanche. Mas, ao ir até o caixa, a atendente diz que a conta já foi paga.
Ele fica sem reação ao perceber que Lily bancou o homem da rodada. No dia seguinte, Lily Amani está de frente para um demônio, empunhando sua foice ameaçadora e declarando que vai despachar aquele espírito sem piedade. Akutsu assiste à cena sentindo vergonha por ter levado o inimigo até uma aliada, mas então desperta do pesadelo e respira aliviado. Na escola, Yuka se senta em frente a Lily e pede desculpas pelos comentários maldosos que fez sobre a loira. Por dentro, Lily está enfurecida, mas responde com cinismo, dizendo que também não devia ter soltado aquela bomba em público e causado um rompimento tão trágico. Yuka recua e confessa que ela e Hirota eram apenas amigos, e que nem ficou tão incomodada com aquilo. Além disso, revela que estuda na sala ao lado e, apesar do mal entendido de ontem, sugere que ela e Lily se tornem amigas. Lily mantém a pose e diz que adoraria. Enquanto isso, Akutsu observa aquele teatro de falsidade até que Yuka se despede da maneira mais cordial possível. Assim que ela se afasta, Lily está fervendo por dentro, dizendo que aquela metida usou a palavra pequena várias vezes de propósito, e por isso vai pagar. Algumas horas mais tarde, no intervalo, Akutsu recorda do pesadelo e nota que o anjo teve a mesma postura quando expulsou aquele demônio. Em ambas as vezes, ela fez questão de humilhar a vítima sem demonstrar qualquer remorso. Nesse instante, seus dois camaradas encontram ele depois de rodar o colégio inteiro. Estão intrigados com esse afastamento do Akutsu, então questionam o que está acontecendo. Ele não pode revelar a verdade por razões óbvias. Então inventa que anda sonhando direto com uma mulher mais velha que conhece e por isso anda sem dormir direito. Hirota e Tanigawa logo suspeitam que o rapaz esteja gamado, e mesmo ele tentando negar, os dois caem na gargalhada, já que não esperavam ver o Akutsu nesse tipo de situação. O fato de perder o sono por sonhar com uma mulher fez parecer que ele ainda estava no fundamental, mas o detalhe dela ser mais velha chocou os dois, pois juravam que o Akutsu era fissurado na Lily. Inclusive Hirota solta que se fosse mesmo ela, então ele e Akutsu seriam irmãos de crush. O demônio pergunta se esse tipo de papo entre amigos não deveria soar constrangedor, mas se mostra indiferente, dizendo não se importar com quem está interessado no Ken. Até queria dar alguma dica amorosa, mas admite que nunca saiu desse jeito com nenhuma garota. Akutsu rebate perguntando sobre o que rolou no dia anterior, e Hirota explica que a Yuka é apenas uma amiga de longa data, e que estava só acompanhando ela nas compras. Aproveitando a deixa, Hirota comenta que até tenta paquerar outras garotas, mas sempre que aparece alguém, a Tanahashi surge de repente para estragar o clima e afugentar todas as pretendentes. Por isso, Akutsu questiona por que ele não assume algo com ela logo, já que é assim. E Hirota fica sem jeito, alegando ter muitos motivos para não fazer isso. Enquanto isso, Lily e Amani estão caçando demônios na praça e chamam Akutsu para servir de radar, mas ele responde por mensagem que está com dor de estômago. Lily não insiste, se senta para descansar após 2 horas de busca, e lamenta não poder simplesmente arrancar esse poder de percepção do garoto. Só que em vez das presas, quem se aproxima é Yuka Tanahashi, que se senta ao lado de um anjo. Lily quase deixa escapar uma expressão de desprezo pela surpresa, mas mantém a pose e finge estar contente com o encontro. Yuka comenta que estava dando uma volta com Hirota e na volta avistou Lily por ali, então resolveu chamar ela para sair mais tarde. Apesar da vontade de Amani de esmagar essa garota, ela sabe que arrumar briga com um humano seria perda de tempo e traria só confusão, então aceita o convite com um sorriso forçado, e logo as duas vão escolher roupas juntas. Ao chegar na loja, Yuka pega uma peça enorme de propósito e empurra Lily para dentro do provador. Assim que a loira mostra o visual, Yuka aproveita para rir do tamanho do anjo. Lily finge inocência e fecha a cabine para se trocar de novo, mas entende claramente que aquilo foi uma provocação declarada. Então decide fazer a humana provar do próprio veneno, já que manipular os pontos fracos da mente de alguém é brincadeira simples para um anjo. Lily oferece uma saia mais larga para Yuka, dizendo que, com a barriguinha saliente dela, vai servir certinho. Mesmo sendo uma saia infantil, a largura de 56 centímetros parecia sob medida. Yuka se sente pressionada pela indireta e prefere encerrar a compra, iniciando um novo capítulo dessa guerra silenciosa. Em seguida, Lily mostra para Yoko uma revista de emagrecimento, enquanto ela responde com uma matéria sobre como fazer uma criança crescer de forma saudável. Logo depois, Yuka leva a Lily para uma sessão de poricura, uma cabine fotográfica onde amigos podem se retratar e editar as imagens com desenhos e efeitos. A intenção da Yuka é tocar o terror nas edições e deixar as fotos mais bizarras possíveis para traumatizar a Lily, mas a loira parece curiosa com o negócio. Depois do poricura, Lily volta a mandar mensagens, exigindo a presença do seu servo, enquanto as duas param para um lanche. Yuka sugere que a Lily coloque as fotos no caderno ou algo assim.
E aos poucos o anjo vai conquistando a outra garota com seu jeito carismático, bancando a menina voada que precisa de socorro. Isso faz com que Yuka comece a baixar a guarda, e durante a prosa admite que chamou Lily apenas para manter a rival por perto a fim de entender ela melhor. Afinal, Lily sempre foi o que os garotos mais procuram numa garota. E Yuka é o extremo oposto disso, mas ainda assim, ela sentiu que as duas poderiam ser amigas, apesar dos pesares. Por sua vez, Lily admite que também curtiu o dia, então ela se sente confortável para dizer que não sente nenhum tipo de interesse romântico por Iruta. Yuka já imaginava isso, e comenta que o Kensaku sempre foi muito afobado. Mas mesmo depois das duas se desculparem de maneira sincera pelo episódio na lanchonete, Yuka ainda sente que está competindo com Lily como mulher. Afinal, Lily tem um poder feminino muito alto, por ser bonita, charmosa e ter cílios enormes. Ao escutar essas palavras, Lily percebeu que ela não estava mentindo, então começou a pensar que talvez Yuka tenha alguma bondade guardada por dentro. Nesse intervalo, Yuka lembra que tem outro compromisso e se despede, então deixa com Lily uma bala de leite com morango que auxilia no crescimento, e à medida que a garota vai embora, a Mani fica irritada por ter sido provocada mesmo depois desse final de conciliação, mas de qualquer maneira, ela olha para as fotos que as duas tiraram juntas e resolve perdoar a garota, já que o dia foi divertido. Algum tempo depois, Lily se sentia leve pelos momentos de amizade que viveu e até decidiu liberar seu servo do trabalho de hoje, mandando ele tomar o remédio certinho e descansar. Por outro lado, Akutsu não acredita que o anjo esteja realmente preocupado com ele, então corre atrás para ver o que está acontecendo. Assim que alcança Lily, Akutsu diz que a dor de barriga passou, mas como ele não avisou isso pelo celular antes de chegar correndo, Lily comenta que o demônio não é do tipo que consegue mentir direito. Falando nisso, ela se cansa de enrolação e manda Akutsu localizar o demônio que ele está sentindo por perto. Isso vai acontecer assim que ela trocar de roupa. Logo depois, ela se encontra com seu alvo e se apresenta como a ceifadora do mal e inimiga natural dos demônios. Assim, uma disputa entre os dois começa e Lily fica frustrada por não conseguir atingir o lobo. Arrogante como sempre, perde a compostura e manda o dono admitir logo que não tem chance contra ela, e se entregar, enquanto Akutsu fica na esquina aguardando a garota concluir seu trabalho. O lobo pergunta por que o anjo quer eliminar ele. Então Lily diz que soube que alguns cachorros das redondezas andam atacando mulheres na cidade e questiona se foi o lobo demônio que fez isso. A fera sorri e responde que pode confessar desde que o anjo derrote ele. E para garantir que não precisaria abrir o bico, o demônio assume sua forma verdadeira, revelando o lobo humanoide com uma bela jogada de cintura. O demônio comenta que entende que a garota esteja assustada demais para comentar qualquer coisa. Mas antes que ele continuasse o discurso, Lily dá com a foice no bicho, reclamando que essa fantasia é muito vulgar. Nesse meio tempo, Akutsu está fazendo uma massagem no colega, enquanto ele reclama que só queria entrar na moda de verão com aquele modelito. Lily intervém e manda que ele se afaste, pois está prestes a exorcizar aquele perdedor insignificante. Akatsu corre e impede que os dois entrem em confronto, afirmando que não deveriam recorrer à agressão. Para reforçar suas palavras, ele faz um gesto de coração típico de ídolo do K-pop, insinuando que todos deveriam espalhar amor. Como era de se esperar, tanto Lily quanto o demônio canino o ignoram e retomam a briga, o que o deixa frustrado. Para provar o quanto leva a sério sua missão de espalhar carinho, Akatsu veste uma fantasia que preparou quando visitou a prisão de Don e começa a cantar sobre amor. Assim que termina, lança o microfone para Lily, que entoa uma música falando do quanto se arrepende de ter conhecido Katsu. Depois de ouvir a canção de Lily, o demônio cachorro treme de horror, percebendo o quão cruéis os anjos conseguem ser. Enquanto ela devolve o microfone, Akatsu começa a chorar e declara que paus e correntes podem até feri-lo, mas são as palavras que realmente machucam. De repente, o demônio percebe que Akatsu estava absorvendo todo o dano por ele para que Lily não o atacasse. Sem hesitar, ele pede que Akatsu pare, dizendo que entende seus sacrifícios e começa a chorar ao lado dele. Ao ver os dois demônios iniciando uma espécie de bromance, Lily suspira e decide poupar o demônio canino sob a condição de que ele confesse todos os seus pecados. No fim, o demônio admite que atacava mulheres porque se sentia atraído por suas coxas grossas e shorts curtos. Porém, quando elas passaram a esconder as pernas usando leggings, ele ficou irritado e começou a mordê-las por frustração. Tanto Akatsu quanto Lily ficam chocados com a lógica distorcida do demônio, que agora derrama lágrimas ao afirmar que, antes de Akatsu, ninguém se importava com ele. Cansada da situação, Lily declara que irá purificá-lo. Com um único movimento de sua foice, ela o transforma em um cachorrinho adorável. Em poucos segundos, liga para Kani, uma mulher que resgata gatos e cães de um certo grupo de pessoas que gostam de consumi-los. Assim que o demônio em forma de filhote é levado em segurança por Kenny, Akatsu pergunta a Lily o que ela acabou de fazer, e a anja revela que selou os pensamentos malignos dele.
Em seguida, confessa que não tem intenção alguma de matar um demônio, mesmo que anjos e demônios sejam inimigos mortais. Surpreso com a revelação, Akatsuki passa a questionar se recebeu informações equivocadas de seu superior, já que a anja diante dele não apenas poupa demônios, como ainda tira fotos fofas com eles depois de eliminar sua maldade. Isso o leva a se perguntar se Lily é alguém fora do comum, quando de repente ela diz que gostaria de pagar um Oden para ele como agradecimento pelo bom trabalho. No entanto, pegando-o desprevenido, ela pergunta se ele está bem, e Katsu admite que jamais imaginou que ela fosse tão gentil. A princípio, Lily ri do elogio, mas acaba corando ao perceber que nunca esperou ser chamada de gentil por alguém. A partir daquele dia, Katsu começa a ter sonhos ousados com Lily, nos quais ela voa em um tapete mágico. É isso. Durante a aula, Shiromuru o flagra distraído e imediatamente lhe dá um cascudo na cabeça. Ainda assim, tudo o que ele consegue fazer é encarar Lily com desejo. Naquela noite, enquanto Akatsuki reflete sobre seus novos sentimentos por Lily, é visitado por ele Z, que surge usando um uniforme escolar apenas para incentivá-lo. Interessante, como não obtém a reação esperada, ela muda de assunto e pergunta se ele encontrou alguém para liderar os demônios preguiçosos do inferno. Os pensamentos de Akatsuki voltam novamente para Lily, e ele diz a Alice que tem alguém em mente, mas prefere agir com cautela, pois a pessoa que deseja recrutar certamente possui alguns problemas. Entendendo sua prudência, Liz revela que veio para passar a noite e corre para trocar de roupa. De repente, Katsu começa a imaginar situações, pensando se seu demônio Dong finalmente teria alguma ação naquela noite. Assim que ele retorna, ele percebe que estava totalmente enganado, pois ela apenas pega seu saco de dormir e adormece imediatamente. No dia seguinte, Elisée anuncia que haverá uma sessão de treinamento, na qual ele deverá tentar recrutar desconhecidos para a missão. Sem perder tempo, Katsu começa a agir, mas todas as garotas o ignoram. Suspirando diante do fracasso, Liz o incentiva a se esforçar mais, explicando que mesmo que encontre um candidato adequado para o plano, se não conseguir convencê-lo a ir ao inferno por vontade própria, nada adiantará. Na tentativa seguinte, ele diz a uma moça bem dotada que perdeu seu cachorro e está desesperado para encontrá-lo, despertando compaixão nela. A jovem lhe entrega seu contato, prometendo ficar atenta ao cãozinho. Observando sua evolução, Elisée lhe dá outra dica, revelando que pode conseguir a ajuda de qualquer pessoa se souber explorar seu ponto fraco. Levando a lição a sério, Akatsuki tenta abordar a próxima vítima, que infelizmente é Yuka, que imediatamente percebe que ele está ali para paquerar garotas. No fim, os dois acabam indo a um bar, onde Yuka pergunta diretamente se ele tem uma queda por Lily. Corando, Akatsuki tenta negar, mas Yuka, de forma provocadora, diz que ele não a engana. Tentando mudar de assunto, Akatsuki pergunta sobre a situação dela com Hiroda, e Yuka admite com tristeza que gosta dele há muito tempo, mas começa a perceber que talvez precise seguir em frente. Nesse momento, Akatsuki tenta dizer algo inteligente, ciente de que Yuka está vulnerável. Ele tenta repetir uma frase motivacional que ouviu de Liz, mas acaba se atrapalhando completamente. Ainda assim, Yuka o agradece por tentar animá-la, enquanto Liz lhe diz pelo interfone para convidá-la a caminhar com ele no parque. Naquela noite, Yuka diz timidamente a Katsu que ele não contará a ninguém o que aconteceu e vai embora. Segundos depois, Elisée aparece elogiando seus esforços, lembrando-se de como ele atacou o garçom, e admite que não conhecia bem suas preferências. No fim das contas, aquilo foi obra de Lily, pois ela ativou acidentalmente a coleira, fazendo-o agir de maneira estranha. No dia seguinte, na escola, Lily observa seu reflexo decidida a fazer Katsu se apaixonar por sua doçura. Porém, quando ela encontra Katsu, aparentando estar mais elegante do que nunca, ela se incomoda. Ao perceber que isso não será nada simples, o que a deixa ainda mais irritada é quando a Katsu a cutuca de leve, fazendo-a liberar aquela água sagrada. Nesse instante, ela conclui que ele deve estar tentando provocá-la para uma disputa de fofura. Então, ela o avisa que se ele se comportar mal, fará ele dar cambalhotas bem no meio da aula. Para seu desgosto, Akatu apenas sorri, o que a irrita tanto que ela decide mostrar seu próprio jogo de charme. Depois da aula, quando surge a oportunidade, ela animadamente pergunta a Kutsu onde Shiramura está, esperando cegá-lo com sua fofura encantadora. No entanto, quando ele simplesmente aponta na direção, Lily percebe que algo mudou dentro de Akutsu, e que ele não é mais o demônio tolo que reagiria de forma exagerada aos seus encantos. Para se consolar, ela usa 2 garotos como teste para seu charme. Enquanto eles ficam completamente rendidos à sua fofura, Lily percebe que ainda consegue deixar qualquer um sem reação. Agora com a confiança restaurada, ela tenta atacar Katsu com uma sedução discreta, mas ao ver que ele ignora e anula todos os seus movimentos, Lily fica extremamente frustrada.
Então, de repente, Katsu comenta que ela fica linda com o cabelo preso, fazendo-a corar intensamente. Após se recompor, Lily decide que vai vencer essa disputa de qualquer maneira e opta por um ataque surpresa ao avistar a Katsu na escadaria. Lily salta sobre ele, esperando acertar diretamente seu rosto ou seu lado demoníaco. Mas o que ela não sabia era que Kutsu agora havia mudado. Antes que ela conseguisse sucesso, ele segura sua mão e a puxa suavemente para um abraço, dizendo que não quer que seu lindo rosto se machuque. Nesse momento, a lutadora interior de Lily aceita a derrota, enquanto Katsu e seu lado confiante parecem zombar dela por ter subestimado a espécie demoníaca. Antes que a situação fique ainda mais constrangedora, Lily se vira para sair, mas ele segura sua mão e sugere que eles vão até a enfermaria para garantir que ela está bem. Sem conseguir responder, Lily apenas o segue em silêncio. Enquanto isso, a Katsu saboreia sua recente vitória. Quando Lily se senta ao lado dele, ela afirma que está bem, enquanto Katsu observa a garrafa de água em sua mão. Ao se levantar para pegar água para ela, Lily pega a garrafa dele e, de forma tímida, diz que se beber dali seria como um beijo indireto. Isso faz Katsu corar, o que anima Lily, até que a situação muda rapidamente quando ele diz para ela não falar coisas tão constrangedoras. Achando que a reação dele é verdadeira, Lily fica vermelha ao perceber que estava agindo de forma estranha, até notar um sorriso de canto no rosto dele. Ao entender que foi enganada, Lily intensifica seu jogo, jogando água propositalmente sobre si mesma para provocar o lado instintivo de Akutsu. Porém, o que ela não sabe é que ele tomou algo antes dessa batalha, e por isso reage com calma, apenas lhe entregando sua jaqueta, deixando-a derrotada e desanimada. A pobre anjo retorna ao seu lugar quando Yuka se aproxima e pergunta se ela está bem. Sem erguer o olhar, Lily questiona se existe uma forma de esmagar o orgulho e o coração de um homem ao mesmo tempo. Yuka compreensivelmente leva um tempo para entender e então pega o celular para mostrar algo a ela. Depois da escola, Lily convida Katsu inesperadamente para sua casa, revelando que pretende cozinhar para ele. Ao ouvir isso, Katsu fica em alerta, decidido a não cair na encenação de dona de casa perfeita de Lily. No entanto, ao ver o enorme apartamento dela, ele começa a suspeitar que Lily tem algum benfeitor rico. Enquanto ela está fora, ele pratica poses elegantes, imaginando uma vida luxuosa. De repente, Lily aparece usando um avental e, ao vê-la, a reação de Akatsu é imediata. Percebendo isso, o espírito competitivo de Lily retorna e ela o provoca, girando para impressioná-lo. Para completar, ela coloca um prato cheio de comida na mesa, o que o surpreende, já que ele admite não esperar que ela fosse tão habilidosa. Ao provar a massa, Akutsu se impressiona com o sabor, enquanto Lily apresenta vários pratos diferentes. Ao notar isso, ele pergunta se ela gosta muito de massa e Lily admite que praticamente vive disso. Em tom de brincadeira, Akutsu diz que ela deveria ter uma alimentação mais equilibrada, surpreendendo Lily, que pergunta o que ele gosta de comer. Quando ele responde animado que adora pimentões, ela cai na gargalhada. Conforme a noite avança, Lily sugere assistir a um filme, e Kutsu concorda escolhendo um de ação. No entanto, Lily rejeita imediatamente a escolha ao descobrir que há muitos insetos. Uma discussão surge entre os dois até que Lily vence e coloca um filme romântico, o que deixa Katsu desconfortável, principalmente quando surge uma cena de beijo. Tentando se controlar, ele percebe Lily olhando para ele com expectativa. Desviando o olhar rapidamente, Katsu pergunta se ela precisa de algo, e ela, sem jeito, diz que vai buscar bebidas. Porém, ao se levantar, seu pé escorrega. Antes que ela caia, Katsu a segura, mas acaba caindo sobre ela. Nesse momento, sua mente entra em curto e ele sente uma sede repentina. Apenas a água sagrada de Lily poderia saciá-la. Ele tira os óculos dela e está prestes a beijá-la quando, de repente, o telefone dela toca, assustando os dois. Antes que a situação fique ainda mais estranha, Katsu se desculpa, enquanto Lily continua completamente vermelha de vergonha. Mais tarde naquela noite, após entregar seu relatório semanal aos superiores, Lily percebe que seu coração ainda está acelerado por tudo o que aconteceu com Akatsu. Em uma situação parecida, Akatsu também se questiona por que seu coração dói sempre que pensa em Lily, quando de repente, os dois tolos percebem que acabaram se apaixonando um pelo outro. No dia seguinte, Lily se sente cada vez mais sonolenta a cada minuto que passa. Acontece que ela não dormiu nada na noite anterior e agora não consegue evitar pegar no sono durante a aula. Ao se encontrar no mundo dos sonhos, Lily se amaldiçoa por ter cochilado, já que deveria ser uma aluna exemplar que serve de modelo para toda a escola. De repente, Katsu aparece, deixando-a ainda mais irritada, já que ela estava tentando evitar pensar nele. Do nada, o sonho se transforma em uma espécie de simulador de namoro, e a partir disso, Lily tem a ideia de completar a rota de Akatsu para conseguir voltar à realidade. Infelizmente, seu sonho se mostra tão complexo quanto um genjutsu poderoso, começando a falhar sempre que ela tenta escapar.
Enquanto isso, Katsu observa Lily dormindo e pensa consigo mesmo que sempre teve curiosidade sobre como ela parece quando está adormecida. Ao se inclinar para olhar melhor, ele a encontra se contorcendo como se estivesse em uma crise estranha. Ao ver isso, decide simplesmente ignorar a cena para preservar sua imagem ideal dela. Enquanto isso, em seu sonho, Lily aguarda ansiosamente pelo evento do encontro, mas logo percebe que está animada demais para sair com sua suposta rival. De repente, Katsu aparece e o encontro finalmente começa. Pela primeira vez, Lily se permite relaxar e até imagina que Katsu poderia beijá-la. Porém, do nada, um samurai surge e derruba Katsu diante dela. Enquanto corre para ajudá-lo, Akatsu diz que perdeu para o samurai porque exagerou no sorvete, colocando gentilmente a mão no rosto dela. Em seguida, confessa que foi a primeira vez que se apaixonou antes de morrer diante dela. Logo depois, Lily é acordada por Akatsu e Yuka, que dizem que ela estava tendo um pesadelo. Ao ver Katsu vivo e bem, ela acaba chorando, percebendo que tudo não passou de um sonho. Naquela tarde, Lily acorda de um cochilo na enfermaria e reflete sobre como tem agido como alguém completamente apaixonada, quando de repente ouve a voz de Akatsu. Antes que ele fale com ela, ela finge estar dormindo, mas acaba imaginando cenários em que ele age como seu namorado. Frustrada, ela o confronta irritada, perguntando o que ele quer ao vê-lo mexendo na gravata. Isso a faz interpretar a situação de forma errada, levando-a a pensar que ele pretendia algo indevido enquanto ela dormia. Sem pensar direito, ela prende Katsu e começa a gritar com ele por suas supostas intenções. Nesse momento, Akatsu esclarece que apenas queria comentar sobre a marca de coleira em seu pescoço. Quando ela volta para arrumar sua bolsa, declara com firmeza que não pretende remover a coleira. Em resposta, Katsu comenta que quer ir a uma casa de banhos, mas que se as marcas dela estiverem visíveis, ele não poderá entrar. Isso surpreende Lily, que ironiza dizendo que ele deveria motivar pessoas no inferno. Então, Akatsu admite que não estava indo bem no inferno e que desde que veio para a Terra sua vida começou a melhorar. E agora ele quer aproveitar isso. Virando-se para Lily, ele comenta que ela provavelmente não entenderia, já que viveu no céu, um lugar muito melhor. Porém, assim que diz isso, percebe que talvez tenha sido rude, especialmente quando Lily responde de forma empática que entende o que ele sente. No fim, ela o faz sentar para reescrever o comando da coleira, mas acaba sem querer invocando sua arma antidemônio que assume uma forma semelhante à dela. Felizmente, Akatsu mantém a calma. Confuso, ele pergunta o que está acontecendo, e Lily, constrangida, explica que escondeu a arma na coleira por precaução, mas agora perdeu o controle sobre ela.